Está começando mais um CNDR Podcast. Comigo, Graziela Boaria. Comigo, Jonathan Brandt. Esse é o meu. O seu. O nosso. CNDR Podcast. E mais um podcast que a gente traz um casal, Jonathan. Mais Sabe um o TDR? Um casal importado. Um casal importado de uma grande cidade. Metrópole paranaense. Como que é o nome da cidade? É Braganey. Braganey. O episódio passado a gente falou de Braganey e trouxemos Braganey até aqui. Já que a gente não consegue ir até Braganey, a gente traz Braganey até aqui. E o casal de hoje, gente, é um casal assim que, quando eu vejo, cada vez que eu vejo alguma coisa deles acontecendo, eu falo assim, nossa, que parecido que eles são. Verdade. Ela parece muito comigo. Verdade. E ele parece muito com você. Verdade. Ela é das ideias expansivas e ele é do backstage que vai fazer as ideias acontecerem, que vai ajudar a desengavetar os sonhos dessa mulher maravilhosa. Seja bem-vindo, casal! Eu quero muito saber como começou o caso de vocês. Ana Cláudia Caso e Felipe Caso. Vocês vão contar o caso de vocês para nós? A gente veio aqui pra isso. E esse trocadilho aí, não tinha pensado. Ai, Jonathan, isso aqui, enquanto eu tava tomando banho hoje, eu pensei, como é que eu vou iniciar? Eu vou utilizar isso aqui hoje. E eu pensei, nossa! Como assim? Não, na hora, eu falei, não, essa piada eu vim pronta, assim, pra fazer. Eu precisava já começar, assim, com o pé na porta, né? E a gente quer saber, essa é uma pergunta verdadeira, que quando vem casal aqui, a gente quer saber como que a vocês gente se quer conheceram. Especular a história, quem chegou em quem deu o primeiro bote, quando que foi, perrengues, tudo do relacionamento. Quem que vai contar? Eu vou contar, né? Claro que eu vou contar. Nossa história é um caso mesmo. É um caso longo, de 19 anos. 19 anos. Isso aí. Olha, nós começamos na 6ª série. Sexta série? Isso mesmo. Com 12 anos, nós fomos o primeiro beijo um do outro. Já começou brincando. aí. Já começou aí a história de amor. Só que só ficou no primeiro beijo e depois a gente foi viver uma vida, né? Porque a gente era muito adulto naquela fase. Então, se dispersou. Vocês estudavam juntos? Sim. Sexta série, beleza, deu um beijo, mas isso final de ano daí? Não, bem comecinho de ano, só que daí teve um desencontro, outras coisas aconteceram, aí eu peguei o meu diário, em vez de escrever eu te amo, eu escrevi te odeio, cortei relações. Meu Deus! E aí depois de um tempo, como estudava junto, né, sempre estudava junto, eu comecei a ser mais amiga dele, então eu arrumava as parceiras pra ele, a gente era bem chegado, assim, Tu tá bem brincando! amiga. Isso aí. Gente, eu adoro trazer esses podrinhos à tona aqui. Eu adoro, eu fico assim, muito satisfeita. As pessoas adoram compartilhar também. E aí, nessa fase também, eu namorei, tive um namorado também. E aí, logo depois que eu terminei esse relacionamento, eu falei assim, eu não quero saber mais de namorado, não quero saber mais de nada. E aí ele já estava combinado com a minha prima para ter um encontro ali. E uma semana depois... um outro encontro? Isso. Aí com a sua prima? Não. Uau. Ele e a minha prima combinaram de ir na casa da minha avó, aparecer lá e eu ia estar. E eu já tinha terminado o relacionamento fazia uma semana. E eu já estava naquela, não quero namorar ninguém, não quero ficar com ninguém. E aí ele chegou lá. E ao invés dele me cumprimentar, boa noite, tudo bem com você? Ele já chegou e me deu um beijo. Uau. Nossa! Felipe! Atitude, hein? Quem diria? Até a minha prima Dani, né? Eu tenho que fazer menção a ela, agradecer, né? Todo esse incentivo que ela deu. E aí foi o segundo beijo, o terceiro, e assim a gente foi... Engatou o negócio. Foi indo. Aí namoramos 9 anos e 8 meses. E depois casamos na igreja. E o saldo do caso é? 19 anos. 19 anos, 2 filhos. Isso, esse ano a gente completa 10 anos de casado na igreja, de matrimônio. Gente, e 19 de história. Então, para quem não acredita no amor da infância, acredite, temos aqui um caso verdadeiro de que pode durar, sim, o relacionamento. E a minha pergunta, por que eu
já queria saber do caso de vocês, porque a gente se conheceu no passado, né? Num desses eventos que as pessoas, quando estão em evolução, né, fazem e encontram pessoas como vocês. E desde que a gente se conheceu, né, Ana, a gente não saiu do evento, o evento não saiu de nós continuamos interagindo. Você veio aqui já, é a segunda vez já da Ana em Quedas. Daqui um dia nós vamos trazer a Ana para Quedas, eu acho, ainda, né? Terceira vez dá pra pedir música, né? Isso, terceira vez vocês pedem músicas. E uma coisa que eu achei, assim, no dia do evento, que foi muito, muito, muito lindo, foi quando você estava lá para desengavetar seus sonhos, que eu não vou contar, você vai contar. E o Felipe estava, assim, tipo, atrás, com o celularzinho aqui, ouvindo você, todo emocionado. Então, assim, da onde vem essa construção de sonhos juntos, do pensar junto? Em que momento que surgiu isso de que, eu vou te apoiar, vai lá e faz que eu vou estar aqui junto? Então, começou, né, quando as coisas não estavam muito bem lá em casa, né? A gente já estávamos casados, tinha o Samuel, acho que tinha 2 anos, né? E as coisas não estavam muito legais, assim, sabe? Não o relacionamento, mas, assim, a gente tava se sentindo mal, sabe? Eu, principalmente, né? E eu fui buscar entender isso aí. Por quê, né? Aí fui começar a ler, procurar estudar alguma coisa e tal. E surgiu, na época, uma consultoria no Sebrae, né? Para a empresa, né? A gente contratou uma consultoria porque a nossa situação financeira não estava muito legal na época. E o consultor financeiro veio até a empresa, fizemos uma reunião. Faz o merchan da empresa aí, qual que é a tua empresa? A Etapa, Materiais de Construção. Etapa, em Braganei. Melhor preço da cidade. Então, e aí o consultor veio uma reunião, veio 2 na terceira, ele falou assim, olha, eu vou demitir vocês, era eu e meus 2 irmãos, porque... Sócios da empresa. E porque não tá dando certo, vocês não estão evoluindo e tal, eu vou passar vocês para um outro profissional, e aí depois que vocês forem atendidos, vocês voltam para mim para a gente recomeçar o trabalho. E esse profissional era uma coach. Até então eu não sabia o que era coach, né? Fui entender. Inclusive ainda é um tabu, né? Muitas pessoas, mas coach, né? Faz brincadeiras, a profissão, né? Mas são profissionais super importantes só por o começo da história aqui, hein? Então, e o nome dela era Geonice, né? Naquela época ela estava como contratada do Sebrae, hoje acredito que não. E aí foi acontecendo uma sessão, foi 2, foi 3, e aquele negócio foi mexendo e eu fui entendendo que o problema não era a empresa, entendeu? O problema era nós. E ainda tinha um problema maior que era a relação minha com meus irmãos, né? E também a minha particular com a Ana em casa, filho, e aquela confusão toda. E aí foi onde que eu entendi o que era coach, né? Aí comecei a seguir alguns e encontrei o Márcio Michele, né, no Instagram. E ele vendia uma imersão na época, né? De 3 dias. Tinha São Paulo, Brasília, vários lugares. E aí ele lançou em Londrina, né? Londrina. E aí eu comprei na época. O primeiro curso que eu comprei online foi aquele, morrendo de medo que... Não ia receber nada, né? E falei pra Ana, vamos, né? E a Ana... Aceitou de boa? Não acreditava muito, né? Eu fiquei bem surpresa, assim. E a Isis, a gente já tinha a Isis nessa época. A Isis tinha 8 meses. Então, eu nunca tinha saído depois do começo da maternidade sem os filhos, sabe? E nessa época a gente já fazia terapia também, né? É verdade, já tinha iniciado. E aí eu fui perguntar para ela, né? Sim, eu vou, eu não vou, que você acha? E aí ela disse, não, eu acredito que todo o processo é válido, todo o processo, eu incentivo você a ir. Eu falava, mas e as crianças? Ela falava, Ana Cláudia, para um pouquinho para pensar, talvez você precise disso. Aí minha mãe topou, a minha sogra também, ficar com as crianças, eram 3 dias, mas na verdade 4, né? Porque você ir e voltar, aí pode continuar. A gente foi, né, nesse negócio, não sabia o que era, né? Geralmente, quando a gente compra esses negócios, a gente não faz ideia do que é. Mas a minha dica pro pessoal que vai assistir o podcast é que se surgir alguma coisa, se apareceu, é porque é para você ir. Vá.
Tá. Mesmo que você não saiba o que é. Tá, aí eu fiz toda aquela elaboração, porque o meu papel, né, no relacionamento é organizar. Então, eu já vi viagem, carro, hotel. Me identifiquei. Tudo, sabe? Tudo. Distância pra ir de a pé, pra ir de carro, Eu só vou. shopping, tudo. Né? Beleza, fechei todos os pacotes e fomos. E nesse dia a gente chegou primeiro do portão lá na hora de abrir, né? Porque, assim, tudo que eu faço, eu demoro a fazer um pouco, sabe? É o meu perfil. Mas Bem estrategista, pensa no que pode dar errado. Né, Jonathan? Assim, mas quando faz também, assim, é extraordinário, sabe? Quer ir? Vou com toda a garra. E a gente foi, né, nesse encontro, nesse imersão, era 3 dias. Chegando lá, primeira coisa, o pessoal falou, ó, senta separado, casal, amigo, senta separado. E eu falei, Ana não me deixa. falou assim, não, beleza, vamos entrar. E aí, não, vamos separar. Eu falei, não, ninguém vai ver, ninguém vai saber que a gente tá junto. Esse pânico aí eu teria também. Ele falou assim, não, a gente já tá muito evoluído. A gente vai saber se comportar, tipo, ficar um do lado do outro e fazer o que precisa ser feito. E assim a gente foi. E aí começou o evento, né, o Márcio entrou no palco e falou assim, você que não sentou-se no casal. que não cumpriu a regra aí do pessoal, da organização, agora passa vergonha, levanta. Ai, meu Deus do céu. E assim tá a tua Eu não vida. E levantaria. ainda vem aquela atacada. Que assim tá a tua vida? Assim tá a tua vida. Você escuta o que precisa fazer, mas não faz. Meu... Nossa, o evento já começa com lá em cima. E aí, nesse momento, eu levantei, né, sentei do lado de outra pessoa e o evento aconteceu. E aí, já no retorno do almoço, eu já entendi que realmente tinha que ficar separado. Não ia repetir o negócio. Então, e aí passamos 3 dias ali separados, porque, na verdade, Era uma imersão para casais? Não. as pessoas... Pessoa só não podia estar perto das pessoas que você conhece. Porque, assim, era uma coisa particular mesmo, sabe? Tipo, nada assim extraordinário, mas assim, ele foi tocando, né? Criação dos filhos. Se o teu pai é assim, mas como que ele vai te entregar uma coisa que ele não recebeu, né? Ciclos. E aí falou também da cabana, aquele filme, sabe? Que lá, nossa, cara, foi assim. Eu saí de casa e falei pro Felipe, eu tô com medo de ir. Olha as coisas que a gente vai colocando na mente, né? Eu falei, eu tô com medo de ir porque eu guardava a roupa da minha avó. Minha avó tinha falecido, né? Há anos, foram 6 anos. E aí eu ficava com a roupa dela, eu cheirava muito a roupa dela, eu vivia, sabe, aquele luto, assim. E eu falei pro Felipe antes de sair, eu tô com medo de chegar lá e ele falar pra mim que eu tenho que me desfazer dessa roupa. Olha o que eu pensava. Como que ele vai chegar, né, pra mim e vai falar? E eu falei, porque eu não vou, tá? Eu não vou. Ele pode pedir qualquer coisa pra mim fazer, mas isso eu não vou. Fazer. E o processo lá foi tão intenso, principalmente essa hora da cabana, que ele fala muito isso, ele fala assim, vai doer muito, dói muito antes de curar, né? Que quando eu saí de lá, eu saí tão certa de que eu realmente tinha deixado ela ir, que eu cheguei em casa, abri o guarda-roupa, tirei aquela roupa com o maior carinho, sabe? Assim, leve, e falei, vó, tá na nossa hora. Tipo, essa roupa precisa servir pra alguém que use e tal. Cheguei na casa da minha mãe e falei assim, ó, mãe, eu trouxe a roupa da avó aqui, você doa pra alguém? Porque eu não sei, tipo, não conheço ninguém que vai usar. Minha mãe deu uma olhada, assim. Não entendeu? Não entendeu muito. Ela falou, sério? Falei, sim, eu já cumpri com ela. E desde então eu passei, assim, eu choro, assim, quando chega perto da data do dia que ela se foi, assim, tipo, com saudade. Mas, assim, é muito mais momentos que eu lembro com alegria. E aí, o nosso processo também, como marido e mulher, começou, assim, a mudar completamente. Porque é algo que eu quero dizer, nós temos 19 de história. Mas que a gente se conhece mesmo, de fato, são 5 anos. Olha só, gente, recentemente... Desde que esse processo que tem a ver com começou. o processo de evolução ali, individual. Porque eu acho muito legal isso daí que você falou, porque às vezes a gente coloca assim, eu quero mudar fulano, mas tu não vai mudar fulano, né? Ou você muda a forma que você
olha para a pessoa, a forma que a pessoa te incomoda, e se ela te incomoda é um problema seu, não é da pessoa, né? E aí, conte mais, que eu quero saber mais disso daí. Tem que separar. Parei no imersão. Então, depois a gente voltou, né, disso aí, terminei meu processo coach, que eram 10 sessões na época, Uhum. e separei a sociedade com meus irmãos. Você separou a sociedade? Sim, porque, Com um deles, né? com um dos irmãos, né? Porque, assim, eu entendi que era relacionamento, né? E, assim, o que o meu pai e minha mãe entregou pra gente, eu não ia conseguir avançar com aquilo ali. Uhum. E depois disso também, veio muita confusão na mente, né? Por quê? Aí você sabe que tá errado, você sabe por que que você é assim, né? E aí vem aquele você começar a se curar. E a hora que começa a mexer na ferida, dá uns atrapalhos na vida da gente, né? Mas assim, fomos vencendo cada etapa, né? Esse nome eu gosto bastante. Não é à toa que o nome da empresa, mas fomos vencendo cada etapa juntos. E o mais legal de tudo foi que tudo que eu ia fazer, até então, eu incluía a Ana Cláudia nesses processos. Porque no passado, não. No passado, eu sempre fui um sábio que eu sabia que eu sabia, mas que eu não sabia nada. Nada. Entendeu? Porque a minha sabedoria ficava só para mim, né? Eu nem com ela não compartilhava. E a minha sabedoria, ela era agressiva a um ponto, assim, de eu saber que a pessoa tá errada, mas eu não falava nada. Simplesmente julgava, criticava ou falava mal, na verdade, né? E esse processo foi mudando tudo isso. Foi mudando, né? Aí entrei de cabeça nos livros, Anthony Robbins, enfim, fui evoluindo dessa parte. Até que chegou um momento, assim, que eu e a Ana já era muito amigo, assim, sabe? Nesse processo. E, entrando num outro assunto, a gente chegou a um ponto, assim, que os nossos amigos, na época, né, começaram a tirar sarro de mim, porque, você é o coach, né? Aí eu fiz, né, o imersão em coach, Você como é que fala? O... Você fazer a formação? Fiz. Ele fez? Não, como era do Márcio Michele, era outro nome, era o Evo Coach, né? Então eu fiz, foram quatro encontros em Londrina, começava na quinta e até o domingo, né? Não fui com a ideia, assim, de exercer a profissão. Sim, mas pra você. pra mim, cara, e como foi bom, cara. Como foi bom, assim, porque, tipo, aprendi muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo pra mim. E aí eu fui entendendo que sozinho eu não ia chegar em lugar nenhum, sabe? Sozinho. Tive que vencer crença da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, até com a própria Ana Cláudia, porque eu não contava as minhas vontades, as minhas ideias, sabe? Tinha coisas assim, segredos meus, que ninguém sabia, inclusive a Ana não sabia. E aquilo lá, assim, não fazia sentido eu não falar para ela. Aí é onde que ela coloca ali que a gente começou a se conhecer depois de... Anos. Depois de anos juntos aí que... Não, você gosta disso, você faz isso, e tal. Porque eu era muito fechado, muito calado. Você fala em crença, e eu gostaria que você compartilhasse, tipo, o que é uma crença? Para quem está assistindo nós, fala assim, mas eu não tenho crença. Porque geralmente a gente, quando não conhece do processo, a gente diz assim, eu não tenho crença nenhuma, minha vida é perfeita, maravilhosa, só tá... É os outros que estão errados, é as coisas que estão acontecendo de forma errada, é o país que não tá bom. O que é crença? Vou dar um exemplo aqui, ó. Meu pai falava assim, fala até hoje, né? O que os outros vão pensar se você fizer isso? Sabe? Coisa simples de sei lá, de vestir uma camisa de futebol, fazer outra coisa, enfim, coisa simples assim. Ele falava isso daí, e isso me pesava pra caramba, cara. O que o pessoal vai pensar se eu passar vergonha aqui, se eu fizer isso? Não vou me expor. Entendeu? E isso aí foi me travando de um jeito que não faz sentido mais hoje, né? E você só teve consciência quando você foi fazer o processo de coaching ali, de que isso era o que estava te limitando? Foi, porque nesse processo eu tinha desafios toda semana, sabe? Então, assim, eu tinha que marcar um evento, eu tinha que visitar um cliente, eu tinha que visitar uma indústria, coisa relacionada ao meu trabalho, mas que no final fez sentido porque era para o trabalho, mas acabou resolvendo a minha vida. Através disso. Através disso daí. Eu costumo dizer assim, que a empresa é reflexo da vida da gente, né? Então, se não tá bom na empresa, é porque a tua vida não tá bom.
E a mesma coisa com o trabalho, né? E o trabalho não tá bom. O Geraldo Rufino, né, vocês estavam na palestra, ele fala muito disso, que não tem como a gente separar a funcionária e a pessoa que está lá na casa, né? E aqui acaba o problema, chego lá em casa. Não tem como, né? Então, é a gente olhar realmente as nossas fragilidades e entender, né? E aí, como que você lidou com esse processo? Quando você viu assim, isso aqui é uma crença, como é que transforma uma crença daí que é ruim? Então, aí eu fiquei agressivo, né? Comecei a querer ensinar todo mundo, ensinar ele principalmente, as pessoas ao redor, não deu certo, né? Aí eu entendi que eu precisava ser, não um exemplo, né? Ser o modelo. Porque o exemplo a gente vive engessado ali também, tem que fazer sempre certo. Não, o meu modelo é esse, né? E infelizmente não tem o que eu mudar, não tem o que eu fazer. Eu entender que ele é daquele jeito e ponto. A Grazi bate muito nessa tecla comigo. Eu, antes de começar a tentar mudar, melhorar, o que eu mais fazia era julgar as pessoas. Você mesmo falou, me identifiquei muito com essa parte. Eu pensava assim, mas eu faria assim, eu ia fazer melhor isso que essa pessoa está fazendo. Mas de repente essa pessoa, o método, a forma que ela está fazendo é a forma que ela sabe fazer, eu não tenho que interferir nisso. E aí quando a gente começou a fazer curso, imersão, ler e tentar melhorar, né, como pessoa, eu comecei a anotar, e a Grazi sempre cobra de mim, mas e daí? Faz você. Se a pessoa não faz, beleza? E outra coisa também que me identifiquei é que se você falou que tentava mudar as pessoas, né? E aí lembrou uma frase que o Thiago Nigro falou quando ele conheceu Jesus, né? Ele falou que a missão dele aqui era mostrar Jesus para todo mundo. E aí ele ficou ali 3 dias naquela crença, e aí ele notou que não era para ele mostrar para todo mundo, era para ele mostrar para as pessoas que queriam ouvir. Então não tem como você mudar alguém que não quer ser mudado, né? Sim. Não faz sentido. Eu bato bastante nessa tecla do Jonathan, porque para mim o processo, eu não sabia que era crença, fui saber recentemente, porque daí você começa a estudar, você vai vendo, isso aqui que eu faço desde pequenininha é uma crença, né? Você sabe o nome, mas você vive aquilo lá. E por muito tempo eu fiquei travada, tinha vergonha de me expor, esse negócio da internet. Quem é empreendedor, quem é vendedor, quem precisa atrair pessoas para o seu negócio e tem que fazer uma entrega, o mínimo que você vai fazer é você se expor. E eu não gostava de me expor. Eu julgava quem fazia essa exposição. Falava, mas tá querendo se aparecer, não sei quem. A blogueirinha. A blogueirinha, né? Então, eu mesmo fui uma das pessoas que, claro que não era num grau de falar mal, mas eu falava assim, mas pra que a pessoa tá fazendo ali, né? Só que enquanto a pessoa estava alcançando os resultados, eu estava sentada lá, criticando ela, de que ela estava, ou me perguntando o porquê que ela estava fazendo. Aí hoje eu penso assim, o porquê que eu não estava fazendo também junto com ela. Então, é essa mudança de crença. Recentemente eu li o livro do Paulo Vieira, que ele fala de alta performance, né? E ele cita, assim, faz listas de crenças, inclusive que nós pais acabamos colocando nas crianças a questão do medo, a questão da vergonha, o vexatório, a questão de, você não fez mais que sua obrigação, daí a pessoa está lá morrendo de trabalhar, não para mais de trabalhar, não sabe por quê. Porque foi instalada uma crença lá de que ela não está fazendo mais do que era obrigação dela, né? Então, e são coisinhas muito bobas que no andar da carruagem faz toda a diferença, né? E eu te perguntei como que a gente instala crenças diferentes, porque ele faz justamente uma lista, assim, agora você vai fazer uma lista de novas crenças. Então, tudo que eu não conseguia fazer, eu tenho que mudar aqui. E aí, eu vi que para você deu certo. Sim. E para você, quando que o processo começou a acontecer? Começou com o Felipe, ele foi me buscando, ele foi me chamando, ele foi mostrando, ele colocava os vídeos, ele cozinha bastante, então ele colocava os vídeos cozinhando. Nessa parte, eu vou fazer uma pausa aqui. Jonathan, isso aqui você tem que modelar. Olha, então na cozinha, eu não consigo. ele ia colocando os vídeos, sabe? E tinha dias que eu tava assim, pé da vida já, porque estava no processo, entende? Então, ao mesmo tempo que ele ouvia lá, ele ainda não conseguia praticar
100% comigo. Então eu pensava assim, a minha mente julgadora pensava, muito bonito ficar ouvindo os vídeos, mas na hora de fazer, não faz, né? É só ouvir vídeo, então. Só que aquilo lá, querendo ou não, foi entrando, e porque isso foi a mudança. Todo o tempo que a gente namorou, o que eu mais pedia para Deus e o que eu mais cobrava ele, porque eu não pedia, eu cobrava, era que ele me colocasse em primeiro lugar. Porque ele colocava tudo antes de mim, os amigos, o churrasco, o truco, a empresa, tudo vinha antes. Eu visualizava e me sentia dessa forma. Quando isso começou a mudar, foi o que ele falou dos amigos. A gente começou a ser, tipo, as pessoas sentavam com a gente, nossos amigos, padrinhos do nosso casamento, pessoas assim, escolhidas mesmo, começavam, isso não dá para falar para eles, gente, que eles estão muito evoluídos, porque agora Felipe é coach, e nananã. Pegavam no meu pé. Pegavam bastante no pé. E aí eu pensava assim, eu comecei a analisar de outra forma, eu falava assim, gente, as pessoas deviam estar felizes, né? A gente está mudando. Porque eu estava começando a ver a mudança na nossa casa. Porque o que acontecia? Na nossa relação, a gente competia. Nós estávamos um casal competidor. Quem fez mais, quem cuidou mais. Eu mesmo ficava assim, meu Deus, mas eu tô aqui com 2 crianças. São 2 crianças pequenas, tem 2 anos de diferença. Eu tô esgotada. O que você está fazendo? Mas o que você faz tanto na tua empresa que você não pode chegar em casa, sabe? Competição, cobrança, cobrança, cobrança. E quando a gente entrou nesse processo, a gente começou a entender que a gente era parceiro, que a gente era companheiro. Aí o jogo virou, o jogo mudou. E os amigos foram indo embora, a ponto de chegar um dia que eu falei assim pro Felipe, você percebeu que a gente tá ficando sozinho? Será que o problema... Eu me fiz essa pergunta. Será que o problema tá na gente? Será que não é eu e você que tá ficando louco? E assim, porque as pessoas lá, elas continuam juntas. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, tudo naquela mesma sintonia. E é só eu e você. Aí ele olhava para mim e falava assim, Ana Cláudia, continua, porque vai chegar a hora que a gente vai dar resultado. Vai chegar a hora. Calma, a gente está no processo. Nós não vamos voltar atrás. Nós vamos seguir. Não está sendo bom para o nosso casamento? E tava ficando maravilhoso. A gente começou a acordar, começou a tomar café e o assunto não acabar mais. Começar a conversar, dividir, compartilhar as coisas, ideias. Ele começou a falar para mim o que ele sonhava, o que ele gostava. Eu comecei a falar o que eu sonhava. Eu comecei a falar, meu Deus, a gente tem capacidade para mudar, a gente está mudando. Que lindo! Foi quando começou esse processo. Porque aí tudo quanto foi curso de desenvolvimento pessoal, livro, nossa, eu virei uma amante de livros, comecei a comprar, a ler, a gente conversar sobre os livros, ele lendo um, eu lendo o outro, a gente falar. Continuamos na terapia por mais um tempo. Sim, a terapia, eu sempre menciono o nome da Lohana, porque eu sou muito grata à terapia que eu fiz. A Lohana comentava comigo dessa minha dificuldade de encerrar os ciclos, né? Quando as pessoas foram indo embora. Ela falava assim, imagina Eu falo pra ela que eu escutava como um ursinho, mas ela fala, não tinha nada de ursinho, não, é um bichinho mesmo. Uma coisa tóxica, que você tem alergia, sabe? Uma coisa cheia de pelo e você tem alergia e tá te fazendo mal, mas você tá ali agarrada àquilo, você não quer soltar, porque fazia parte da tua vida por muito tempo. E na hora que as pessoas foram embora, começaram aí, e eu também comecei a agir diferente, o Felipe também. E tudo bem, né, Ana? Quando as pessoas estão indo embora, você sente assim, ai, cara, realmente... Não era pra ficar, porque tem aprendi ciclos. O que precisava ser aprendido, troquei as experiências, sorri, brinquei, me diverti, e agora... É o momento de evoluir. E aí que eu vi que tinha um processo de sabedoria ali, porque quando eu fui me despedir, porque daí chegou um momento
que tem esses grupos de WhatsApp e tudo, que eu cheguei num dia que eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo mais contribuir aqui. Eu não tava conseguindo contribuir. Que daí eu falei, gente, olha, não tenho nada contra ninguém. Foi essa a mensagem que eu fiz. Não tenho nada contra ninguém, mas assim, eu sinto que eu não estou contribuindo mais aqui, por isso eu vou sair. Se alguém precisar conversar comigo, tá tudo bem, a gente conversa no particular. Foi quando eu coloquei no meu livro, que até o silêncio vira resposta nesse momento. Porque se ninguém veio conversar com você, é uma resposta. Não querem. Ou seja, o ciclo Estar perto, né? encerrou. E tá tudo bem. Porque esse ciclo precisou se encerrar para que a gente, como casal, começasse a se fortalecer cada vez mais, cada vez mais. E as pessoas na nossa cidade, porque é uma cidade de 5 mil habitantes, Todo mundo conhece todo mundo. todo mundo conhece todo mundo. As pessoas começaram a perceber. É um casal que está mudando. Muita coisa mudou. Inclusive, nós rompemos muitas barreiras, até de vícios dentro da nossa casa, porque aí Deus entrou. Muita coisa entrou, que a gente estava deixando de fora para viver uma vida assim, a vida do mundo. Eu acho legal, inclusive essa semana eu estava pensando, né? Porque todos os eventos que a gente vai, querendo ou não, algum palestrante, em algum momento ele vai falar sobre o quê? Deus. Não tem. Você vai lá, ai, nossa, vim para um evento. Em algum momento você vai se debater com a questão do Deus, do divino, do universo, né? Do espiritual. Vocês já tinham, assim, esse vínculo espiritual? Porque vocês é um casal que está na igreja, que faz ações comunitárias, né? Vocês tinham isso? O casal Felipe e Ana, vamos colocar 6 anos atrás, fazia esse tipo de coisa? Tipo, fazer pelo outro? Fazia o básico. Não fazia nada disso. Só ia na missa. Só ia Só ia na missa, tipo, né? Porque tinha que ir ainda, né? Não tinha assim essa... Não sabia nem por que estava indo. Não tinha essa conexão, não, sabe? Era bem... Frio. Bem normal, assim, sabe? Não tinha essa conversa particular com Deus, não, né? E aí, até que a Ana falou, a partir do momento que a gente perdeu os amigos, né? Perdeu todos os amigos, na verdade. Todos. Eu mesmo, todos. Né? Porque os meus amigos eram amigos de cachaça, né? De gole, truco, enfim. A gente começou a sair sozinho. Jantar sozinho e tal, porque não tinha opção, né? Então, mas antes, o que a gente fazia? A gente chamava alguém para jantar. Vamos comer um lanche, vamos, sabe? E aí, o que acontecia? A gente em casa, lá, se arrumando e tal, vamos comer pizza hoje, vamos chamar fulano. Ou seja, nós não saía sozinho, sabe? Chegava, se reunia ali com o casal, 1 ou 2 casal, e daí, vamos comer pizza? Não, vamos comer lanche. O que a gente fazia? Ia comer lanche. Então, assim, cara, Abria a mão. sempre cedia. E, assim, a minha mente, ela me culpava disso, porque eu falava, cara, eu não sou esse cara que faz isso, né? Mas eu ia. Por quê? Queria agradar de toda Crença. forma. Entendeu? Então, eu ia. Acabou isso, aí eu e a Ana sentava pra jantar, saía pra jantar. O que a gente fazia no começo? Falava dos outros. Porque a gente não tinha assunto nosso, né? Ou era um grilo, né? Ou ficava quieto. Ou ficava um silêncio, que não tinha assunto. E aí um dia eu falei, cara, a gente tem que parar com isso. Não dá. Então, assim, é proibido falar de pessoas aqui. Vamos falar de nós. E quando a gente começou a falar da gente, né, de nós, então, assim, as coisas mudaram também, sabe? Aí o que aconteceu? A gente começou a evoluir mais ainda, né? Porque eu tenho meus defeitos, minhas dificuldades, né? E ela também, a gente foi trocando essas ideias. No negócio, a mulher sempre dá umas opiniões bacanas, né? Foi dando opinião, fui aceitando, fui mudando. Enfim, agora a gente quer jantar sozinho, sabe? Porque sabe que ali vai sair Coisas boas, ideias, né? Eu e a Grazi, sempre que a gente tá viajando, toda vez que a gente vai viajar, a gente tem alguma ideia. É incrível, sabe? A gente senta no carro, e daí, não sei a conexão que acontece, o que acontece, a gente sempre tem uma ideia, algum negócio, alguma ideia para melhorar algum negócio que a gente já tem. E Processo. quando a gente tá, eu e ela conversando, né? Então, acho que tem que ter esses momentos, né? Sim.
tem algumas vezes que a gente se pega falando dos outros. Aconteceu isso, aconteceu, né? Para. Um já questiona o Volta outro, pra cá, não, volta pra cá. Vamos continuar o nosso assunto. Qual livro que você estava lendo que era pra mim te cobrar? Se você estivesse julgando alguém? Alta performance do Paulo Ela Vieira. falou, toda vez que você me vê julgando alguém, bipa aqui, me Porque mostra que não tá certo. é assim, é fácil, né? Julgar. Cara, julgar o outro é tão fácil. Tão fácil. Ser tóxico é tão fácil. Essa semana mesmo, eu fui na minha esteticista ali, a Adriele, e a gente tava comentando sobre isso, que eu não sou a melhor pessoa do mundo, não sou o melhor ser humano, mas eu tenho a consciência de que eu tenho que deixar de ser tóxica. E em algum momento a gente foi tóxico na vida de alguém, em algum momento a gente vai ser, tipo, a pessoa tá feliz, você vai lá, mas o que é isso? Para você pode ser pequeno, mas para a pessoa é grande, né? Então, é a evolução individual. O casal, ele só se fortalece, fica boa a relação, quando você trabalha no teu individual. Muitas coisas que eu também... Você falou assim, porque eu já me achava dono da verdade, sabia tudo. Eu também, assim. Mas eu sou tão evoluída, eu não julgo ninguém. Não sei... Nossa, já tava julgando. Sim. Eu já tava julgando. E eu queria mudar o Jonathan a todo custo. E daí foi num momento que, alguma dessas leituras que eu fiz, que eu vi assim, ele tem o processo dele, e não vai ser eu que vou mudar, né? Vai ser ele aceitando que, isso aqui é uma coisa que posso evoluir, que posso mudar, né? E eu parei com essa gana, porque eu tinha uma gana, eu queria... Porque daí, como as pessoas, aqueles recém... libertados, né? Quero libertar todo mundo. Vou libertar todo mundo. Isso. Só que tem gente que tá tão confortável dentro da prisão que não vale a pena você querer libertar ela, né? E aí que entra a questão dos amigos, né? Eu falo assim, eu tenho muito carinho também, né, pelos nossos amigos, pessoas que eram companheiras ali, que a gente vivia todos os dias juntos. Hoje não mais tanto, mas a gente continua uma boa relação. Só que eu não posso querer fazer o meu processo, aplicar o meu processo neles, porque eles não viveram a minha jornada, eles não caminharam na minha estrada. E eu sei que em algum momento eles vão viver isso daí, às vezes vendo o que a gente está atingindo, porque querendo ou não, vocês começam a atingir coisas que dinheiro nenhum paga, né? Não. Que daí eu acho que é a maior questão, né? A gente busca, quando você vai para esses eventos, eu quero faturar 1 milhão. O que eu preciso para faturar 1 milhão? Que pessoas que eu preciso ter perto de mim, e as pessoas que estão perto de mim, elas também têm que querer faturar 1 milhão. O Jonathan falava muito que, eu quero faturar 1 milhão, e eu não entendia, assim, eu falava assim, Pra o que tu quer fazer com 1 milhão? O que tu vai fazer? Ele não, porque o Jonathan, eu adoro fazer uma comprinha, assim, aquele negócio compulsório, né? Eu adoro uma roupinha nova, não sei. O Jonathan, a roupa que ele tiver lá no guarda-roupa, se eu não trouxer nova, ele não vai. Não é uma pessoa que gosta. Eu falei, mas o que tu vai fazer com 1 milhão? Prioridades, né? Aí que eu comecei a entender, falei, não, ele tem um porquê que ele quer o 1 milhão dele, né? Ele tem e também, foi depois de muito tempo, né, Jonathan, que eu ficava ainda criticando ele, vai ser milionário. Então, como é que ele vai alcançar esse 1 milhão se a minha mente é a mente sabotadora da relação? Não existe como. E aí, eu quero te perguntar em que momento que surgiu a escrita do livro. Porque... Deixa eu só complementar antes dos amigos. O legal de você viver esse processo de evolução, você acaba perdendo alguns amigos, só que tem alguns amigos que aparecem nessa jornada, que estão buscando o mesmo caminho que a gente. Então, é muito, muito legal isso de ver. Esses dias eu falei com a Grazi, você notou que a gente não tem mais amigo, não tem ninguém para chamar aqui, para vir aqui. Vamos fazer um churrasquinho. Não tem pessoas. E aí começou a surgir pessoas novas, sabe? Pessoas que tinham ideias parecidas, pessoas que estavam buscando a mesma coisa. Vamos fazer eventos muito bom junto isso, com outras pessoas que né? convidaram a gente para ir para eventos. E aí a gente convida esses amigos antigos, tenta resgatar eles, mas não consegue. Não. E eu ouvi uma frase uma vez que foi bem quando estava nesse processo ali, que às vezes a gente quer tanto manter algumas pessoas na nossa cadeira de melhor amigo, e é pessoas que não querem sentar mais ali, que a gente deixa de olhar para o lado, que tem uma pessoa morrendo de vontade que aquela cadeira seja desocupada para ela sentar. E eu parei para pensar, eu falei, gente, é isso. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu guardo, assim, carinho, eu tenho gratidão Sim. por
tudo que eu vivi, porque foram muitos momentos bons. Não dá pra gente dizer assim, não, eu vou anular as pessoas da minha vida. Não. A gente viveu muito momento divertido, momento bom, momento de alegria, viajou, viveu muita coisa boa. E eu sou muito grata, porque se eu não tivesse vivido tudo aquilo, eu não estaria onde eu estou hoje também. Só que muita gente nova veio. Ó, eu fui num evento, eu conheci você. Você me viu lá, você gostou da minha mensagem. Do brilho, Então, né? Eu falo assim que as pessoas elas carregam vem brilho, muita né? gente, vem muita gente, como você disse, alinhado ao teu propósito. Até Então- aquele dia do evento, o Jonathan, eu acho que o Felipe perguntou a mesma coisa, ele falou assim, mas você conhece ela? Eu falei, não conheci. Né? Conheci agora? Mas assim, a gente já tinha, dava pra sentar e ficar uma tarde inteira, E né, ficar. Ana? Conversando. E aí o livro foi isso. Na verdade, o Felipe sempre quis escrever um livro. E ele tem rascunhos lá poderosos, que 2023, se Deus sair. abençoar, vai sair. Até o nome do livro, mas não vou falar. Aham. E ele tinha esses rascunhos e eu ficava incomodada com aquilo, porque como ele disse, ele demora para executar, porque ele pensa muito em como e tudo mais, mas quando faz muito bem feito. E eu pensei assim, um dia tomando café com ele, falei bem assim, quer saber, e se eu escrever um livro? Daí eu vou escrever um livro, ele vai olhar que eu estou escrevendo um livro, eu vou descobrir como é que faz, e ele vai ver que é fácil, pensei eu, é fácil. E é fácil? Não tanto, mas assim, vale muito a pena. Eu pensei, eu vou começar a escrever e aí vou desengavetar o dele. E o mais louco de tudo é que eu já falava a palavra desengavetar no Instagram, no Facebook, sem nem entender o propósito daquilo. Eu falava sobre coragem, eu falava sobre sonhos, mas eu não tinha ideia de escrever um livro. Eu fiquei doente, trabalhando na escola, eu tive uma sinusite assim fortíssima e fiquei uma semana de atestado. No terceiro dia eu estava assim afundada num deserto e veio uma mensagem de Deus para mim dizendo assim, live com mulheres. Eu nunca tinha feito live na minha vida. E Que ano isso? foi na pandemia ali, 20. 2020, 2021. E aí eu falei assim, meu Deus, mas eu nunca fiz live eu e elas, e me deu o nome, eu e elas. Levantei 5 horas da manhã, peguei o meu caderno, anotei 21 nomes de mulheres, que eu escolhi daí as mulheres que estavam participando desse meu processo de autoconhecimento e tal. Mandei mensagem às 5 horas da manhã para todas elas, teve umas que falaram assim, viu, você tá louca? Aí algumas recusaram, porque falaram assim, de jeito Não é nenhum minha que eu vou praia, isso aí. aparecer ao vivo e tal. Outras falaram assim, Ana, mas será? Eu falava assim, gente, ó, é como tomar um café da tarde, você vai conversar comigo. E eu nem sabia como que era. Aí a Aline, minha amiga de Guarapuava, quero mandar um beijão pra ela, foi a primeira. E ela já tinha feito lives. E eu falava assim, Aline, pelo amor de Deus, me ensina, me fala o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Aí naquele dia deu tudo errado lá em casa com Já entra com o celular virado, já. o celular, sabe? Foi um auê. Até que eu peguei o jeito e eu fiz. Eu acho que eu fiz 14 lives, deu 14 lives. E na 10ª live foi quando eu decidi escrever o livro. Por quê? As pessoas viram eu fazer live e falavam e me mandavam no direct, viu? Mas o que você quer com isso? Aonde você vai chegar? Tipo, qual que é o Queria um resultado. qual que é ali, o né? motivo, né, das lives? O que você tá apresentando? O que tem a mais? E eu chegava e falava assim, eu juro que se eu soubesse o que essas pessoas estão pensando que eu vou fazer depois, eu tava tranquila, mas eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção. E aí, no decurso disso daí, eu peguei e falei assim, eu vou escrever um livro. Aí sentei 5 horas da manhã, abri o Word lá e só veio o título. Eu já escrevi na lata. Abra sua gaveta, desengavete os seus sonhos. O título tava ali. Tu partiu do título já. Sim, eu coloquei o título e ponto. Fui trabalhar, porque daí 7 Aqui, horas ó, eu gente, tinha... eu até trouxe uma gaveta ó, pra gente abrir no final. Hoje, no final, né, vamos Isso, abrir e vamos. desengavetar alguns sonhos aí. Aí eu fui trabalhar e era o dia da minha hora de atividade. Só que eu estava com as minhas aulas em dia. Quero deixar isso bem claro, que eu estava com as minhas aulas em dia. Tava com atestado, deu pra planejar várias coisas. Aí cheguei
E eu sempre sento no mesmo lugar. Naquele dia eu falei assim, será que eu sento ali numa outra mesinha? Daí me veio assim, não senta ali não, porque ali tem uma impressora, pode ser que alguém queira usar e tal, e eu tava com a intenção, vou começar a escrever meu livro. No que eu sentei, abri tudo lá, liguei meu computador, fui, o teto desaba. Aquele homem fica pendurado, meu computador cai, celular cai, vira uma zoeira. Eu não posso contar mais detalhes, porque isso está no livro, então você precisa adquirir o livro para você saber. Enfim, eu pensei, com toda aquela situação, se era um sinal para escrever ou não. Se é para mim parar. Aí, como vocês devem já ter percebido, eu resolvi escrever. E eu comecei, e eu não parava. Eu respirava aquele livro, eu comia aquele livro, e eu comecei a colocar todo o meu processo de autoconhecimento, de cura, colocar as ferramentas, tudo que me ajudou a chegar aonde eu tô. E aí eu fui no decorrer do livro percebendo que sim, nesse processo de 4 anos, 5 anos, eu fui desengavetando muitos sonhos. Esse autoconhecimento, esse abrir a gaveta, esse limpar a gaveta, organizar a gaveta, me levou a viver muitas coisas que para mim eram extraordinárias, porque eu não imaginava. Eu não imaginava que eu e o Felipe ia viver essa vida como casal que a gente vive hoje. E até isso levou a gente a não querer mais ficar calado para os casais, porque os casais começaram a perguntar para a gente como fazer, o que vocês estão fazendo. Aí veio o convite da nossa igreja de participar da pastoral familiar, para participar dando curso de noivos. Olha, então a gente legal. dá alguns módulos, vários casais que fazem, né? Então a gente participa. O nosso servir para os casais nesse momento é ir lá, né, no curso pré-matrimônio, para explicar que vale a pena sim casar, que o casamento é muito bom, desde que você esteja disposto a fazer escolhas, a ter renúncias. Porque o que eu percebo? As pessoas casam, mas elas querem entrar numa competição, casam pensando no egoísmo, você tem que fazer tudo por mim, para mim. Casa para fugir de casa. Para fugir de casa. Essa é a maioria. Tem muita gente que casa, é só para fugir. E aí o Márcio Michele, inclusive, no Imersão, ele falava, você busca um resgatador. E aí passam anos, você percebe que não era aquela pessoa. Mas aí ele mesmo diz, agora você precisa fazer o seu próprio resgate. o seu próprio... Valer. Os casais não se conversam. Eu atendo, né, hoje mulheres, eu dou mentoria para mulheres e eu percebo, é o que a gente busca. A gente busca o profissional, a gente busca o autoconhecimento para ganhar dinheiro, para como eu vou fazer meu 1 milhão. Mas o que a gente encontra em todos esses cursos que a gente vai é a palavra, é Deus. O caminho é um só. O caminho é esse. Não tem muito segredo, né? É perdão, é cura, é relacionamento. É que ninguém vai chegar sozinho. Você até pode ir, mas assim, com pessoas é muito melhor. E aí, quando eu fui escrever o livro, eu não tinha R$1. Eu não tinha dinheiro para publicar o livro. Para escrever não precisa, né? Não, para escrever você só escreve. E o que aconteceu no dia? Eu falei assim, eu tô escrevendo um livro, eu preciso de uma editora. Abri o Instagram, o movimento que você vai fazendo, né? Abri o Instagram, cliquei no stories da Suelen Varmelin, que eu tinha lido o livro dela, tinha me impactado bastante. Lá uma pergunta na caixinha dela. Como você fez para escrever seu livro? Eu falei, nossa, era essa pergunta que eu precisava. Ela escreveu assim, para escrever eu só escrevi no Word. A minha editora é a Tal, que é a editora Andrade, da Tássia Andrade, mandar um super beijo para ela também. Eu peguei e já entrei em contato com a Tássia. Ela já marcou uma reunião comigo, já me mandou o orçamento, e eu falei, e agora? O que eu faço com isso? E o orçamento? E agora? O que eu fiz? Peguei o celular, gravei uns vídeos para umas pessoas que são bem chegadas, e eu disse que eu não podia nem contar o que eu ia fazer ainda, de fato, e eu consegui.
as pessoas não me disseram não, porque elas viram que eu estava acreditando muito naquilo, que tinha um propósito, que tinha uma semente. E assim, foi de pouquinho em pouquinho as pessoas me ajudando. E eu levo essas pessoas agora em todas as palestras que eu vou, porque eu honro a vida de cada uma, inclusive a sua, né? Que me deu a primeira oportunidade de palestrar o meu livro. E eu honro cada pessoa que foi nesse processo. Então, eu consegui o dinheiro, aí eu publiquei, aí eu fiz todo um lançamento em Cascavel, fui fazer o lançamento em Cascavel, na Bicake. As pessoas, assim... O que me chamou a atenção foi o lançamento dela na Bicake. Loja de cupcakes. E aí foi um evento, assim, incrível. A mulherada, assim, foi em peso. As pessoas, assim, eu fui entregando convites para o lançamento e as pessoas choravam, se emocionavam, porque é muito novo, né, para minha cidade, inclusive. Ver alguém, né? Uma escritora e tudo mais. E foi, assim, para mim uma experiência que mudou a Ana Cláudia de A para B de um jeito, assim, eu fui encontrando o meu propósito. Porque eu fiz aquele processo da criança interior. E foi lá que eu descobri que o que eu acreditava que era um defeito meu, que era falar, na verdade era meu propósito. E eu estava na escola, mas o livro começou a me cutucar, sabe? Tipo, você precisa mais, precisa fazer mais com ele, mais com ele. E eu comecei a querer, tipo, sabe, eu quero ir falar do meu livro, porque lá no evento que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, eu não podia ter 5 minutos, eu tava com o livro na bolsa. Eu achava uma pessoa lá e eu falava, viu, você sabia que eu escrevi um livro? Sabe, meu livro é Abre a Sua Gaveta. Eu não podia ver ninguém que eu tava falando sobre meu livro. E eu comecei a pensar, não, eu preciso trabalhar mais. Foi quando eu tive que também decidir se eu ia querer ser uma professora concursada ou eu ia ser uma empreendedora de fato e seguir nesse mundo aí que é bem desafiador, mas é bem estimulante também. Em que momento que você se encontrou assim, não, eu sou mentora de mulheres? Foi acontecendo no processo, porque as pessoas vinham muito conversar comigo. E eu pensava assim, por que comigo? Eu me cobrava porque eu não sou psicóloga, eu não tenho formação coach. Eu ficava com essa crença de que eu não podia ajudar as pessoas porque eu não tinha formação nisso. Mas mesmo assim eu iniciei. E aí eu fui vendo que as mulheres tinham resultado. E eu fui vendo que eu, sim, podia ser uma semente de transformação. Até que eu ouvi a Dom dizer, quando perguntaram para ela, você é psicóloga? Teve a pergunta para ela, você é psicóloga? Ela falou, não, eu tranquei a faculdade. Eu sou formada em vida. Eu sou formada em alma. Aí eu pensei, é essa a resposta que eu vim buscar. Até porque é a anatomia da alma, né? Isso aí. Eu falo assim, que a faculdade é importante, conhecimento científico é extremamente necessário, acho que todo mundo deve passar por ele. Porque, querendo ou não, ele vai despertar algumas coisas, mas o principal é a experiência, a trajetória de cada um. E quando a gente se conheceu, uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque daí até em algum momento você se preocupou e ia falar assim, viu, mas eu não atuo mais como enfermeira, porque, quem não sabe, escritora, pedagoga, enfermeira, mentora e o que ela quiser ser. E quando eu fui buscar você, né, que eu fiz o convite para você, foi justamente disso, porque eu como gestora da Unopar, eu vendo a formação, né, eu vendo ali a graduação. Só que no decorrer da minha vida eu me descobri que, apesar de ser formada em letras, ter experiência de sala de aula, eu descobri que eu poderia fazer mais coisas, que aquilo foi uma porta de entrada para outras coisas, para outras experiências. Então, você não costura, não sutura, não mexe com sangue, né? Mas todo o processo de cuidar, a teoria, querendo ou não, ela está dentro da tua mentoria, né? De mentora de mulheres ou de quem vai cuidar do outro. Porque o que mais a enfermagem faz, se não é cuidar do outro? E agora que você falou, me veio, quando a gente foi casar, a gente fez um vídeo
contando a nossa história, de como a gente se conheceu. E aí, olha, é um vídeo daqueles assim, a gente Faustão. morreu de vergonha pra fazer, não tinha nada da Ana Cláudia que é hoje de falar e tudo mais. E aí eu falo, porque pra mim cuidar é o que me motiva. Cuidar é o que eu gosto. E o que eu fiz como enfermeira? Eu amava a saúde preventiva. Cuidar. Eu amava ficar conversando com os idosos, com as gestantes, com as pessoas, fazer o grupo. Eu trabalhei numa empresa que eu dava a formação para o protocolo de vasectomia, né, para conversar com os casais, então eu adorava ouvir as histórias. E aí eu fui encaixando. Gente, eu sempre gostei de ouvir histórias. Eu sempre gostei de histórias e eu gosto de conversar com as pessoas. E eu fui unindo isso. E lá nesse evento que você me encontrou, foi muito doido, porque eu não falava que eu era enfermeira. Eu escondia a enfermagem das pessoas. Até comentei isso na palestra que eu fui dar quarta-feira. Só que foi falar que eu era enfermeira que me trouxe a quedas. Para falar do meu livro, da minha outra semente, para quem? Para a enfermagem. Aquele dia foi um turbilhão de emoções tão grande dentro de mim, porque eu falei assim, esse é um tapa da vida para te dizer assim, honra aonde você começou. Honra essa profissão que está te dando a oportunidade de estar aqui falando do que você veio para falar. E desde então, a enfermagem é a primeira que está no meu portfólio. Por quê? Eu não vou deixar de ser enfermeira. Eu não vou deixar de ser pedagoga. Eu vou ter todas essas profissões me acompanhando para o resto da minha vida. Por quê? Porque eu estudei, eu paguei os boletos, eu fiz pós-graduação, eu fiz tudo. Então, eu não deixo de ser. E Rainin Sunin, ele tem uma frase que ele diz, que a vida é como uma peça de teatro. Você pode usar o papel que você quiser. Se hoje você não quer mais usufruir esse papel na enfermagem, de fazer, ser enfermeira ali, atuar, você quer ser pedagoga? Tudo bem, você pode fazer. Se amanhã você quiser fazer psicologia, você pode fazer. Como você disse, você pode ser o que você quiser. E eu fiquei anos com o peso. Isso eu quero falar para as pessoas. Não tem problema se você quiser fazer uma segunda graduação, se você quiser fazer a terceira. Não significa que você errou. Não significa que você escolheu errado. É o time, né? É o time. Você viveu aquele time tempo. E tudo bem. Né? E tá tudo bem. E inclusive as pessoas cobram muito, né, Ana? Eu acho que muito do você querer esconder a enfermagem, né? O que você me falou na época, porque quando eu falo que eu fiz enfermagem, estou professora, sou pedagoga, eu falo, mas como, né? O salário, mas é que não tem nada a ver com dinheiro, né? Felicidade, conforto, o que te faz feliz não é dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é o principal. E foi isso que eu aprendi ao longo desse período. Até porque você larga, né? Você, na semana ali que você veio para Quedas, né? Você foi chamada para o concurso. Eu falei para a Grazi para numa entrar reunião. numa vida de estabilidade financeira. Para sempre. Né? Se quisesse, poderia ser a vida inteira estável. Mas aí o que faz, né? O que faz a Ana Cláudia largar o estável para viver um instável? A pedagogia eu iniciei ela assim, bem sem pretensão, e assim, eu moro numa cidade de 5.000 habitantes, lá o pessoal ou é do comércio, ou é funcionário público, tem essa cultura. Então, a minha mãe sempre falava para mim, faz pedagogia, e eu pensei assim, será que esse é um conselho de mãe que eu preciso concretizar? Então, eu fui fazer pedagogia, e fiz pedagogia EAD. E aí veio o outro preconceito das pessoas, que EAD é mais fácil. Eu quero dizer que vocês estão muito enganados. Porque se você não estudar, se você não priorizar teu tempo, você não passa no EAD. Porque você precisa estudar, você precisa ler muito, precisa se dedicar. E eu fui mãe por 2 vezes durante a minha faculdade à distância. E eu fui me tocar disso na fila da colação de grau, que aí existia 35 dias
E eu falei assim, gente, eu engravidei 2 vezes estudando. E o Felipe me apoiou muito, sabe? Ele ia com as crianças, ficava com o bebê conforto, ou quando eles já podiam ficar com a minha mãe, ela ficava, para ele me levar para as provas. O pessoal só me via, barriga sem barriga, barriga. Você era a Virgínia da pedagogia. E aí eu trabalhei como estagiária. Quando eu fui trabalhar como estagiária na pedagogia, veio a vontade de ser mãe, né? Logo ali no começo. Porque eu via as crianças assim, porque a minha mãe falou. E eu pensava assim, gente, eu quero ser isso para alguém. Eu quero ser essa autoridade. Eu quero ser essa autoridade, porque eu quero que um filho meu diga assim, a minha mãe falou. E foi ali que eu tive os 2 filhos durante a graduação. Eu gostei muito da pedagogia. Eu gostava muito das crianças. Eu gostava de estar na sala de aula. E é isso que sempre ficou na minha mente. Quando as pessoas me pediam, mas você não gosta da enfermagem? Gente, não é porque eu não gostava. Quando as pessoas me perguntam isso, você não gosta da enfermagem? Me dá a impressão assim de que eu não gostei de nada do que eu fiz, que eu não gostei de nenhuma pessoa que eu atendi, que eu atendi as pessoas com mau gosto, e não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Foi ali que você viu que você gostava, né? Muito pelo contrário, eu atendia muito bem, eu fazia o meu trabalho muito bem, eu gostava daquilo. Quando eu escolhi voltar para Braganey, que eu tive que sair do meu trabalho de enfermeira, eu chorei naquele dia, porque eu sabia que eu na verdade, acho que eu já estava sentindo que o ciclo ia se encerrar. E na pedagogia foi a mesma coisa. Começou o livro me cutucar, e eu fui pensando assim, mas será que eu fiz pedagogia por mim mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que eu vou ficar só esperando a minha aposentadoria? Porque eu quero, assim, fazer transformação, eu quero ser um agente de transformação. E aí, quando surgiu a palestra aqui, eu falei para você, Grazi, eu tô para ser chamada no concurso, eu já pedi para sair do PSS, mas essa é a hora que eu vou ter que dizer, tipo, ou vai ou não vai. E aí, no outro dia, eu fui convocada. Um dia antes de vir palestrar. Aí eu chorei uma semana, porque eu já sabia que eu ia dizer não. É difícil, às vezes, eu já tinha tomado não, né, a minha decisão. Oportunidades. Só que o que foi a diferença? Esse relacionamento meu e do Felipe de agora. Porque eu sabia que eu ia passar por um deserto financeiro. Porque eu sabia que eu ia ter momentos em que eu não ia ter R$1. Porque eu ia entrar num processo. Só que eu sabia que a gente já não vivia mais o meu dinheiro e o seu dinheiro. A gente vive o nosso dinheiro. Uhum. Então eu sabia que ia estar tudo bem. Porque ele falou isso pra mim. Ele falou, Ana Cláudia, tá na hora. Sabe a vaquinha? A história da vaquinha? Que você tem que jogar a vaquinha pelo precipício porque coisas novas vão vir. Ele falou assim, joga a vaquinha. Joga a vaquinha. E eu pensava, mas será? E aí eu pensava assim, como você falava muito pra ela. Ele já falava pra mim, Ana Cláudia, eu vejo você nos palcos, eu vejo você fazendo muita coisa e a gente tá nesse processo. E eu pensava assim, então se ele vê, tá tudo certo, Senhor, abençoa, abençoa. E aí eu chorei uma semana porque eu tinha que contar pra minha mãe que eu ia dizer não pro concurso. E a minha mãe foi uma concursada 38 anos. E ela gostou muito da profissão dela. Ela amava o que ela fazia. Ela fazia muito bem. Então, para minha mãe, aquilo foi muito bom. E como que eu ia dizer para ela que a filha dela tinha sido convocada e não ia aceitar? O que aconteceu? Cheguei para minha mãe, fiz todo um rodeio. Ela já imaginava o que era. Ela já sabia que eu tinha sido convocada. E eu falei para ela assim... na terceira pessoa, mãe, o que você diria para uma pessoa que foi convocada, mas assim, ela não vai aceitar, mas a mãe dela foi concursada e a mãe dela assim gostou muito de ser concursada. O que você diria para ela na hora de dizer que você não vai aceitar? Aí ela olhou para mim e começou a rir e falou assim, Ana Cláudia, eu fui uma concursada feliz. Essa sou eu, essa não é você. E assim, você não é para esse mundo. Você vai fazer coisas que aqui na nossa família ninguém fez.
E você tem que seguir. Se você e teu marido, ela falou assim, se você e teu marido estão alinhados nisso, tá tudo bem. Eu falei assim, gente, pra que eu chorei uma semana? Pra nada. Mais um aprendizado, Mais né? um Não aprendizado. sofrer antes do Não, tempo, vai lá e né? pergunta, vai lá e pergunta já. É deixar as coisas acontecerem, fazer o teu, né? Porque você escreveu o teu livro, você viveu o processo ali, você não parou em nenhum momento, né? Não. Você se expôs nos momentos que muitas pessoas, eu quero ser palestrante, mas não subiu no palco, não falou o que quer, né? Não pagou o preço, não fez a exposição ali. Então, assim, a todo momento você estava pagando o preço e você já está colhendo os frutos, né? Já, e eu não parei, porque daí eu saí da escola, eu fui em um outro evento de palestrante, me inscrevi para participar, o Felipe foi junto comigo, nós fomos para São Paulo, da Tati De Andela. Lá eu comprei o VPO, que é um curso dela, Vivendo de Palestras, e eu fiquei 1 ano estudando muito para entender da técnica, para entender da fala, para entender tudo como fazer. Aí fui estruturando mais ainda a minha palestra, fui organizando ela, fui ajustando, porque sempre tem ajustes para fazer. E agora ela tá... Criou um método. Criei um método e aí ela tá deslanchando. Agora eu tô começando a colher os frutos de todas essas escolhas e essas decisões. Porque algo que eu quero dizer para as pessoas, não tenham medo de fazer escolhas difíceis. Não tenham medo de fazer escolhas difíceis. E não fazer é uma escolha também, É né? uma escolha também. Eu sempre falo isso, o não fazer é uma escolha que você acaba fazendo e às vezes ela traz resultados piores ainda, né? Porque se você escolhe entre a escola ou o ser mentor, você está fazendo uma escolha, mas você deixar que as coisas aconteçam, aí você não sabe o que vai acontecer com você realmente, né? Então é fazer a escolha com decisão ali mesmo no propósito, né? Até porque as coisas vêm vindo, né? As pessoas vão vindo, você vai se aproximando. Quantas palestras você já fez assim depois que você veio aqui em Queda? Você tem ideia ou não? Eu já fiz umas 4 palestras depois nesse meio tempo, porque entre fazer presencial, fazer online, e aí os convites foram aparecendo, os networks, café com mulheres. Eu fui me envolvendo em tudo, porque eu acredito que o importante é movimento. Você precisa estar em movimento. Aí esse mês, olha, depois que eu fiz a minha cirurgia nos olhos, que eu abandonei o óculos, aí eu falei assim, eu acho que era o óculos que me atrapalhava também um pouco, porque daí a agenda começou a bombar. E assim a gente tá seguindo. Olha só que massa. Eu quero voltar em Quedas, tá? Para trazer essa minha palestra nova, já quero avisar. Vamos organizar um workshop aí. Isso aí. Né? Só para mulheres e para homens que apoiam mulheres. Isso aí. Né? Porque a gente não pode deixar a nossa equipe, porque eu tenho que trazer minha equipe, tá? Ele é minha equipe. É muito massa, assim, ver vocês dois nessa sintonia, nessa sincronização. Até porque para alguém estar subindo no palco, alguém tem que estar ali nos bastidores, organizando tudo, te dando a confiança, vai dar certo. As primeiras vezes que eu fui fazer qualquer evento, assim, eu entrava confiante porque sabia que tinha alguém lá embaixo que se desse alguma coisa errada ia arrumar, né? Então isso é importante, você ter as pessoas, e para quem é casado, né, principalmente você trazer a pessoa para o teu jogo, né, você compartilhar o que você quer fazer, qual é o teu sonho, para essa pessoa comprar o teu sonho também, né, porque senão vira essa competição que vocês falam, né, muito aí. E o Felipe, assim, quando que sai o livro? A gente quer saber agora, porque assim, o livro dela eu já li, então assim, ok, eu sei que tem mais um livro aí que está saindo da gaveta. E o livro do Felipe, vamos assumir um compromisso público aqui? Porque eu já ouvi o 2023, agora eu quero saber o mês e o dia. Então, Sobre o que você quer falar, Felipe? Assim, eu acho que porque a mensagem da Ana, né, é uma mensagem muito assim de libertação, né? Você também entra nessa vibe assim Então, eu vou falar aqui, vai ficar gravado mesmo. Se quem copiar depois, eu vou falar que é meu. Não precisa falar o título. Fala sobre o que você quer. Então, Qual é a mensagem que você quer passar? Então, assim? Todo mundo tem uma mensagem, né? Então, na verdade, assim, a mensagem é
como fazer as coisas, sabe? Porque eu sei como fazer, né? Mas como? Tem um processo. Tem um processo. Gente, ele vai falar de processo. Você entendeu? Então, assim, na minha mente tudo funciona, mas a partir do momento que eu vou colocar isso para fora, as coisas não são da mesma forma. Só que além disso também eu falo do Samuel, eu falo da Isis, eu falo de mim, né, do que eu venci, do que eu passei, sabe? As coisas boas que eu fiz, né? Enfim, é uma mistureira. Por isso que eu tenho que organizar melhor isso daí para sair esse negócio aí. Só que eu retomei escrever ele, sabe? Essa semana que passou eu já escrevi. Verdade. Olha, essa semana ainda, eu acho que era pra gente falar de livros, né? Eu escutei sabe esses vídeos rápidos, assim? E daí a pessoa, nem lembro quem falava, mas a pessoa falava assim, escrever um livro é o maior sinônimo de autoridade. Então, hoje nós estamos diante de uma autoridade, porque muitos querem escrever um livro. Eu já falei inúmeras vezes, quero escrever um livro. Mas poucos conseguem organizar as ideias, né? Então, é aquele momento de você assumir o papel de autoridade. Não, eu serei a autoridade agora e eu colocarei as coisas no papel. Até porque a gente vai deixando, né? Vamos deixando, não quero me expor ainda. Então, é mais uma crença que temos a quebrar, né, Felipe? Na verdade, assim, para mim a dificuldade de escrever o livro é porque eu quero tudo organizado, né? E o livro não é assim que funciona. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou escrevendo sem vírgula, sem ponto, sem se preocupar com nada. Deixa para editora o negócio. Depois, então, no início até eu ficava mais preocupado porque eu achei que eu tinha que fazer tudo isso, mas agora eu vi que o processo é alguém que faz para você, né? Isso que eu ia te perguntar. Você só escreveu lá a história e como é que fala? Diagramação. Diagramação? É alguém que faz. Isso, tem uma pessoa, um responsável pela diagramação, Vou mostrar para as pessoas o que é. Pela revisão ortográfica, tem toda uma equipe, tem a pessoa que fica responsável por fazer a capa. É a mesma editora da sua, né? Isso, é a mesma. Então, a diagramação, para quem está vendo lá em casa, né, seria tipo isso aqui. Isso, tem muito mais, os né? desenhos. Tem muito mais desenho, que vai interligar ali com a história, com a mensagem que está sendo feita. Eu também achava que era a pessoa que fazia, então tem uma empresa. Tem uma pessoa, tem um profissional que gente. faz a diagramação. E essa aqui é da mesma editora. Vamos fazer aqui um merchan para Pra Tássia. Tássia. A editora Andrade. Na verdade, o que eu percebi? Escrever é a coisa mais fácil que tem. Né? É a coisa mais fácil. Agora, você publicar o livro, fazer todo o processo, o investimento em cima, o lançamento, né? Eu não sei Quanto custa para lançar um livro? Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. eu fiz contas, né? Quanto custou, né, Cláudia? Olha, eu vou falar do porque assim, depende da quantidade de páginas que você vai fazer, depende da folha, tem muita coisa, né, envolvida. Mas eu fiz uma quantidade de livros, eu fiz 500, né, na primeira pegada, ao todo, se eu for dizer para você tudo, lançamento e tudo mais, foi em torno de R$10.000. Com 500 cópias. Já. Isso. E com 500 cópias aí dá para fazer? Dá para cobrir os 10 mil, Jonathan, ou não? Vai ter que vender uns R$50 ali. Para cobrir o custo. Ó, o pessoal das contas. O detalhe assim, o mercado talvez ele, pelo porte do teu livro e tal, já sabe, é meio que tabelado, sabe? Você não, eu quero ou fazer que nem o Pablo, né? Vou pôr o meu R$99,90 e compra quem quer, mas o objetivo, aí que entra, aí que depois O propósito. de todo o propósito, você fala, eu quero ganhar dinheiro com o livro. Depois que você termina, você fala, cara, eu não quero ganhar dinheiro com o livro. Eu quero ganhar pessoas transformadas. Se eu chegar aqui, né, falando por mim, se eu chegar aqui, eu vou dar um livro pra você, porque assim, eu sei que a minha mensagem... Você quer passar a É mensagem. isso aí, cara. Você não esquenta a cabeça com... Claro, se vender um monte, melhor, né, mas... Sim. Aí acho que entra uma outra questão, né, que é o porquê de cobrar. Por que a gente tem que cobrar? Porque a pessoa que vai receber a mensagem, ela tem que pagar um preço para receber tem essa que pagar. mensagem. Tem isso também. Primeiro para valorizar. Né? Porque todo o conhecimento, tudo que chegou até você, você pagou um preço. Então, eu acho nada mais justo você cobrar uma mentoria, você cobrar uma consultoria, você cobrar um livro, você cobrar o que vai fazer as pessoas evoluírem. E a Tanto mentoria quanto você. é justamente isso. Por que você cobra um valor? Eu poderia
Eu poderia conversar, eu poderia explicar, eu poderia apresentar as ferramentas de forma gratuita. Mas eu paguei muito, eu paguei um preço muito alto. E eu não paguei só em valor financeiro. Eu paguei em renúncias, eu paguei em tempo, eu paguei, sabe, você paga muito. É muita coisa envolvida. Sabe em que momento que eu comecei a valorizar esse tipo de coisa? Foi quando eu fiz o Empretec, Felipe. E o porquê você tem que... Por que um curso precisa ser cobrado? Quando eu fiz o Empretec, que era um valor assim, que na época para mim eu falei, 1.500, né? 1.400, falei, cacete, eu vou dar R$1.400, mas não é nem uma pós-graduação isso daí, com que certificado eu vou sair do que com isso daí, né? E eu paguei aquele preço, o preço, mas aí tinha um valor por trás daquele preço, porque a semana de Empretec, né, a imersão ali é gigantesca. O que eu aprendi lá, eu acho que eu não aprendia em anos na faculdade, porque daí é vivência, é experiência, é não na tua cara, é gente te pressionando, porque eles fazem a vida real em 7 dias, né? A vida real um pouco com uma lupa aumentada de pressão. E aí eu comecei a ver, por quê? Se alguém tivesse me dado aquele curso, vai lá, Grazi, fazer. Eu acho que eu não teria aproveitado de cabeça. Então, eles começam, né, o curso falando as regras, né, que podia pular fora, ainda dava tempo, podia pegar o dinheiro de volta, uma quantidade de dinheiro de volta, mas que as pessoas iam crescer muito. E quando eu comecei a ouvir aquilo lá, eu estava sentada mais atrás, assim, eu falei, não, eu vou fazer valer esses R$1.500 aqui. Então, eu quero sair com cada aprendizado que tiver aqui, eu quero sair. E eu... Geralmente era das pessoas que ficavam mais escondidinha, que, sabe, não tem problema que as outras pessoas apareçam, ia mais pro cantinho da parede, não queria falar, não queria... eu sei a resposta, mas eu não vou falar. Alguém vai falar. Eu deixava, assim, para alguém falar. E no Empretec eu desenvolvi isso. No Empretec eu desenvolvi o meu digital. Hoje as pessoas, me reconhecem, falam, que legal e tal, queria ser como você. Mas foi lá, eu paguei um preço e eu paguei um valor sobre aquilo. Então, assim, não tem como, né, ser passado isso gratuitamente, né? A pessoa tem que viver, ela tem que pelo menos pagar o preço, se ela não for pagar o valor que não é monetário, que não tem como colocar em quantidade, né? Eu tenho uma frase, não sei de quem que é, né, que fala assim, dá pérolas aos porcos, né? Quando fala isso, quando eu vi isso, eu não entendia por quê, né? Por quê? Você vai dar uma pérola para um porco, ou ele vai mastigar e vai cortar a boca, ou ele vai jogar no chão, vai pisar em cima e vai cair. Ou vai cagar pra pérola, né? Não sei quem que fez essa frase. Mas amei. Então, assim, de graça, não de graça às vezes, assim, a gente quer ajudar as pessoas, com certeza, né? Mas, assim, o de graça não é reconhecido mesmo. Eu acho legal a questão das lives, o pessoal faz muito, né? Agora, live gratuita e tal, né? Você vai fazer. Por que a pessoa tá lá se dedicando, tá fazendo a live? Primeiro porque as pessoas que estão assistindo, elas estão pagando. Elas estão pagando com o tempo delas. E que é a coisa mais valorosa do mundo, né? Inclusive, você criou um quadro, né? Isso aí. No seu Instagram, que é o Desengavete Seus Sonhos? Não. Eu fiz um quadro chamado Gaveta Aberta. Gaveta Aberta. Então, inclusive, ela trouxe aqui, gente, a gaveta. Então, todos os dias eu desengaveto uma frase. E aí, as pessoas que participam desse quadro junto, enviando a frase, o lema, algo assim que fez diferença na tua vida, porque qual que é o objetivo desse quadro? O objetivo é que a gente seja uma semente de luz, de transformação na vida de outras pessoas. Por quê? Não tem aquele dia que você tá para baixo, que você tá num deserto, e daí alguém vem e fala uma frase para você, te fala alguma coisa, você fala assim, foi para mim, eu precisava disso. Então, esse foi o objetivo de eu criar esse quadro, porque gaveta faz parte da minha vida. As pessoas vão olhar sempre uma gaveta e precisam lembrar que existe a Ana Cláudia Caso. Perfeito. Então, eu criei o quadro e as pessoas vão me enviando as frases pelo direct. Inclusive, se você está assistindo esse podcast maravilhoso de hoje, você pode enviar, vai lá, me segue, Ana Cláudia Caso no Instagram, e pode enviar a sua frase pelo direct. Por que é pelo direct? Porque essa frase vai ser engavetada para depois ela ser desengavetada. Então, ela vai servir para alguém. Vai servir para alguém. Eu acho legal isso que você faz, porque eu digo assim, que todo mundo pode iluminar a vida de alguém. Todo mundo. Como pode deixar obscuro. Então, também.
escolha um iluminar. E a Ana Cláudia, ela chegou aqui hoje com um desafio para nós, que o Jonathan adorou, ele fez mais do que uma, que era para a gente escrever frases, né? Então a gente gostaria assim de encerrar hoje de uma forma bem didática, bem diferente, desencavetando algumas frases. Nós não colocamos os nomes, só escrevemos, mas o Jonathan acho que vai ser possível nós identificar. E vamos começar pelo Felipe desengavetando uma e lendo aqui para nós? A minha frase eu coloquei o autor, tá? Ai, eu não coloquei. Nossa, eu fui o autor da minha. Ai, gente! Que singular! Gente, escreve um livro. Ó, a minha lá. Meu Deus, pegou a mais. Meu Deus. Já pensou eu do... Já pensou no seu eu? Ah, no seu eu do funk. Que letra... Nossa! Deixa eu E ver aí, certinho. galera? Já pensou? Já pensou no seu eu do futuro? Tá, Já- olha como é que ele escreveu. Frase do Jonathan. A minha letra é assim mesmo. Letra de engenheiro, né? Ai, Deus. Eu gosto dessa técnica, não sei se é técnica, o jeito correto de falar, mas pensar no seu eu do futuro. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim, tá, daqui a 30 dias, isso aqui que eu fiz, o meu eu do futuro vai aprovar? Quando eu penso no que eu tô fazendo, porque às vezes a gente faz alguma coisinha sem pensar. E no seu eu daqui 1 ano, no seu eu daqui 10 anos, quando a pessoa, por exemplo, tá com um vício ali, fumando um cigarro, por exemplo, como é que vai estar o seu eu daqui 20 anos, pensando no que você fez hoje, né? Até com o dinheiro, né? Mais ainda com o dinheiro. O dinheiro que eu gasto hoje, será que o meu eu do futuro aprova esse gasto? Ou ele não vai precisar desse dinheiro E de você hoje? sabe o que eu penso também? Eu penso na minha criança sempre, quando eu vou fazer algo. Eu penso assim, eu vou chegar lá, nesse meu eu do futuro. A minha criança lá, a Ana Cláudia pequena, de 5, 6 anos, aquela que criava, que sonhava, ela vai olhar para mim e vai falar assim, o quê? Você chegou lá, hein? Nossa, a gente foi longe, hein? Ou ela vai dizer assim, poxa vida, mas você parou aí? Você virou isso? Eu penso muito sobre Esperava isso. mais. É. Vai lá, Ana. Vai lá, Tirar traz mais a uma? gaveta mais perto aqui de mim. Ela sai a gavetinha? Não? Ah, sai. Ah, então vai. Vamos tirar as gavetas aí. Hoje é dia até de tirar a gaveta, não é só desengavetar. Meu Deus, é a minha. E eu peguei bem aqui, eu escrevi. Lembre-se, todos nós tropeçamos. Todos nós. Por isso, é um conforto seguir de mãos dadas. Ou seja, todo mundo vai cair um dia, gente. Todo mundo passa por deserto. Todo mundo. Mas aí é a hora de dar as mãos. É onde a gente precisa de pessoas. Não é do dedo julgando, é da mão mesmo. Pega na mão e levanta o amigo. Até sobre isso, nós criamos também um Instagram, meu e do Felipe, para falar sobre relacionamento, casamento, família. É Jornada no Lar, o nome. E essa semana até eu fiz o post, mas nem postei ainda, mas de uma frase que eu vi assim: quem é mais forte no casamento, na relação? Quem é mais forte de vocês dois? Quem é mais forte? E aí? E aí? Em que sentido? Depende do sentido da força. Que momento? Em que momento? Aí que está. Então, em um casamento não existe quem é mais forte, até porque é raro os momentos em que os dois vão estar fortes ao mesmo tempo. Perfeito. O casamento é um sendo forte no momento que o outro não está forte. Perfeito. É o mãos dadas. Eu falo sempre pro Jonathan isso daí, assim, de que, às vezes eu tô com um problema que pra mim é gigantesco. Eu chego e compartilho e ele fala, mas você tá esquentando a isso? cabeça por isso? Eu falo, eu amo conversar com você, porque os meus problemas, eles ficam desse tamanho na tua presença. Então é justamente isso que você falou, né? Quem é o mais forte? Em que momento? Quando a gente tá buscando alguém pra dividir a vida, né? Pra casar, eu acho que o mais importante é isso, né? Somar as forças ali, né? Se só você vai levar aquele casamento, não faz sentido um casamento, né? Então vamos lá. Tu vai ler? Posso ler? Vai, texto. vai. Nossa! Ele adora textos, gente, ele adora.
textos. E eu adoro escrever textos. Eu não sei se tá escrito. Negocie. Negocia. Você escreveu? Sobre dinheiro, chega aí. Não é sobre dinheiro. Negocie com dólares ou euros. Arrisque-se com bitcoins, mas não brinque com a sua paz. Nada é mais caro que isso. Não vale a pena negociá-la. Nossa, autoria própria. Não é autoria própria. É Tiago Brunet, né? Eu abri o livro e falei, não, vai ter alguma mensagem aqui que eu... Nossa, eu falei pra Rose que eu ganhei de presente. Ganhei de presente da Rose esse livro. E eu falei, Rose, se você tivesse me dado há uma semana atrás, eu tinha evitado de ter um estresse assim gigantesco, porque me faltou inteligência emocional. E esse livro ele fala muito sobre isso, de inteligência emocional, né? É ótimo. O quanto é necessário a gente ter essa expertise de ser inteligente e emocional nos momentos de fraqueza de algumas pessoas, de fortaleza ou de alegria. Então, eu acho que o principal é se fortalecer emocionalmente e não perder a paz por nada, porque às vezes acontecem coisas tão maravilhosas durante o nosso dia, né? E daí vai lá, aparece uma pessoa que está com muitos problemas que você nem imagina, e ela se confronta com você e você se deixa levar pelos problemas dela. Você perde a sua paz pelos problemas dela. Então, assim, a mensagem é não deixar se levar pelos problemas do outro, A né? Lohana um dia fez uma postagem sobre isso. Ela disse assim: o seu dia todo mesmo foi ruim ou foi só 5 minutos que você ficou remoendo o restante do dia? Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a trabalhar a inteligência emocional, que a gente começa a ver assim, eu acho que a Ana me tratou assim porque ela não tá bem também, ela não tá no dia dela. Ela não é sempre assim, né? Então, eu também tenho que saber respeitar o outro, eu tenho que saber os dias que eu tô bem, porque se eu tô bem, nada vai me afetar. Então, se eu me deixei me afetar, é porque alguma coisa não está bem. Então, vá ver o que está ruim em você, não no outro, né? Não negocie a paz. A paz é fundamental. Eu ando assim, depois do livro do Tiago Brunet, especialista em pessoas, minha dica para vocês de leitura, né, Ana? Isso aí. Vale a pena? Vale. Eu comecei a pensar assim, não vamos mais negociar a nossa paz, nós vamos negociar tudo, menos a paz. Né? Muito bom. Vamos ver a frase aqui. De quem será? De quem será? Eu não quero voltar onde um dia eu rezei para sair. Resumimos o podcast, né? Você já sabia do que ia ser falado? Não. Gente do céu, que perfeito. E é isso, né, gente? Eu acho que não tem por que voltar, não tem por que regredir, não tem por que olhar para trás. O que a gente quer não tá lá atrás, tá lá na frente, Tá na né? frente. E para finalizar, nós estamos finalizando. Se vocês tiverem mais mensagem, a gente fica com dó de finalizar. As pessoas no início da mudança, elas vão primeiro te criticar, primeiro elas vão te julgar, elas não vão entender por quê. Porque elas não compreendem o motivo pelo qual você tá mudando todas as tuas atitudes. Ela não sabe o que dentro de você tá errado. Porque quando a gente buscou a mudança, tinha muita coisa dentro da nossa casa errada. Porque a gente não tinha conexão. E a gente buscou isso, a ser um casal conectado. Porque o que é mais importante? É os teus amigos ou é a pessoa que está convivendo com você do teu lado, que está dividindo a casa com você, que está compartilhando a paternidade com você? Então, como o Felipe disse, eram amigos, né, mais de cachaça. Então, até quando o vício, né, nós paramos até de beber, e a bebida foi algo que saiu da nossa casa e fazia parte de um trauma, porque nós temos o alcoolismo presente na nossa família. Eu tive um vô alcoólatra, isso doeu muito por muitos anos, porque ele era uma pessoa maravilhosa, sóbria, mas não era a mesma pessoa quando ingeria bebida. Isso levou ele, no eu do futuro dele, a falecer, entende? Então, eu me cobrava, porque eu queria que meu avô parasse de beber, mas eu não queria parar de beber. Então, assim, você quer que a pessoa mude, mas você não tira ali do ambiente aquilo que causa vontade e tudo mais. Mas, enfim, as pessoas elas vão te criticar.
Mas não para, continua. Porque quando você começar a dar resultado, quando você começar a ser um novo modelo, as pessoas vão chegar, as mesmas pessoas vão chegar até você e vão perguntar o que você fez, aonde você foi, o que você está fazendo, e é aí que você vai começar a ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. E esse momento precisa ter muita sabedoria, humildade Resiliência. para compartilhar, né, Ana? Sim, porque vir aqui falar que a gente não sabia conversar, que a gente competia, que a gente tinha uma comunicação. A comunicação era violenta, entendeu? De cobrança. Na verdade, isso é mostrar a cicatriz agora. É você primeiro admitir que você foi fraco para depois dizer que você foi forte. Eu escrevi essa frase porque eu li a Bíblia, né? Faz um ano que eu li a Bíblia inteira. Demorei 10 meses para ler. 2 meses eu trabalhei para como ler a Bíblia, entendeu? Porque assim, eu comecei a ler lá em Salmos, que era mais fácil, mas chegou uma certa altura que eu não estava entendendo por que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Aí eu fui estudar como ler a Bíblia, né? Aí fiz o processo certinho e demorei 10 meses para ler a Bíblia. E quando eu estava lendo, cada momento que eu li ali, eu estava tão conectado, tão presente ali, que eu fui mudando o meu negócio, fui mudando a minha vida. E que nem a Ana falou, eu era o barman da faculdade. Eu sou especialista em caipirinha, né? Na minha casa, quem ia assim, cerveja gelada, copo gelado, limão, sabe? O que você imaginar era comigo. Eu tive uma parafernália de drinks, assim, que era show. O pessoal tava me chamando para ir nas festas porque eu fazia os drinks, né? E a partir do momento que eu entrei ali e na Bíblia comecei a ler que os beberrões não herdaram reis do céu e tudo mais, falei assim, cara, a Bíblia tá tirando meu tempo, né? Por quê? Eu ia beber, tipo assim, com os amigos, coisa simples, não é encher a cara, ficar louco, bater carro, não, nunca fiz isso. Era socialmente. Só que não sobrava tempo pra minha família, não sobrava tempo pro meu estudo, o meu trabalho ficava pendente. Falei, cara, quer saber, eu vou deixar esse negócio. Falei pra ninguém, né? Nem pra mim ele não nem falou. pra Ana. Aí no dia do meu aniversário lá, fizeram uma festa pra mim lá e tal, no sítio. E você não vai beber? Eu falei, não, cara, não. Aí no começo eu mentia, que eu tinha que tomar remédio, que eu tava doente, que eu não podia beber e tal. Aí chegou um momento, eu falei, cara, não vou mentir mais, né? Vou falar a verdade. Parei, não quero mais. Mas o que aconteceu? Eu falei, aconteceu nada. Cara, você fazia isso, fazia. Eu falei, sim e tal. E aí eu bati nas pessoas, né? Tipo assim, no sentido agressivo, assim, é problema meu, né? Porque eu era o cara divertido da galera. Então, assim, eu chegava num evento, eu ficava quieto, né? Aí eu, não, dá bebida pra ele se soltar aí, sabe? E isso feria também o teu ego, né? E hoje não tem mais problema comigo, né? Então, a minha resposta agora é, não volto aonde um dia eu rezei pra sair. Não só na bebida, mas em tudo. Sim. Entendeu? Simples assim. Perfeito. Show. Gente, quantos insights, quanto aprendizado num podcast que a gente poderia cobrar milhões. Mas a única coisa que eu vou pedir para você, se inscreve no canal, curte, faz aquele comentário que vai deixar a gente feliz, compartilha com um amigo, envia para um casal que, olha, vai ser muito importante. Ou envia para o teu match perfeito aí, ó, que você tá pensando em juntar os trapinhos, né? Unir as escovas de dente, envia para ele e fala assim, viu, você está disposto a seguir um nível hard, assim, de companheirismo? Porque se você tiver, vamos embarcar, se não, vamos cada um seguir viagem solo, que vai aparecer alguém que vai querer pagar o preço do processo junto comigo. É isso, gente? Deixa a mensagem final aí pra galera. Chama os amigos, as pessoas que estão próximas de vocês para curtir e compartilhar o Sem DR Podcast, que não teve nenhuma DR ao vivo. A mensagem que eu deixo é que cada sonho importa, você importa, e é preciso ter coragem para desengavetar os sonhos e colocar os sonhos para fora, porque eles merecem ser desengavetados. Então, curta
tá? Dá esse like, compartilha essa mensagem. Sejam casais companheiros, parceiros, vale muito a pena lutar pelo nosso casamento. Não é luta de dor, de sangue, ai, tem que ser sofrido, não. É dedicação, se dedica por quem está do teu lado e vice-versa, porque tem que ser união, né? Mãozinha dada. E eu amei participar desse momento aqui com vocês. Realizou um sonho? Ai, realizei. Esse é mais um sonho, tá? Porque eu tinha um sonho de ser famosa, assim, de estar num podcast. Então, gente, sonhos são possíveis de realizar. Estou aqui. Realizando um sonho, gente. E aí, Felipe, deixa a tua mensagem também aí. Minha mensagem não pensei numa mensagem, mas vou Aqui a gente sempre pega o pessoal de calça curta aqui. buscar uma aqui. Eu acredito que, assim, tem que ser fraco, sabe? A partir do momento que eu comecei a mostrar minha fraqueza, meus defeitos, sabe? O ego abaixou, né? E aí eu consegui superar meus medos. Então, assim, eu acho que tem que ser fraco pra gente ser forte. É isso aí. E eu quero falar mais uma coisinha antes de acabar. Que eu quero fazer um agradecimento pro Felipe. Eu quero dizer para as pessoas que se eu estou onde eu estou, fazendo as palestras e podendo passar minha mensagem, é porque ele me ajuda muito, é porque ele acredita muito, é porque ele é tudo na minha vida, é a minha organização, sabe? Não tem um evento, não tem nada que eu vou fazer que ele não resolva para mim, sabe? Que ele organize. Então, assim, saber que ele luta pelos meus sonhos, que ele acredita nos meus sonhos e eu também acredito muito nos dele, e isso faz toda a diferença. E eu te amo muito, tá? Obrigado. Meu Deus do céu, muito Jonaton. lindo. Agora pode acessar agora você pode acessar o chat GPT e fazer aí também o teu. Essa eu vou contar um dia ainda aqui, tá? Gente, esse foi o meu, o seu, o nosso Sem Sem DR Podcast. Até o próximo episódio. Aquele abraço.